Menos de 24 horas depois de o presidente Jair Bolsonaro ter afirmado que as prisões de Milton Ribeiro e de mais 4 pessoas eram um sinal de que a Polícia Federal está agindo, o delegado responsável pelo caso mandou uma mensagem para os colegas da PF. O delegado afirma que houve interferência na condução da investigação. Ontem, numa entrevista à Rádio Itatiaia, o presidente Jair Bolsonaro disse que a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro era a prova de que a Polícia Federal estava fazendo o seu trabalho e, segundo ele, sinal de que não há interferência na PF. Se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, porque isso aí vai respingar em mim, obviamente. Mas um dia depois, numa mensagem enviada à equipe, o delegado Bruno Calandrini, que comandou a operação, afirmou que houve interferência na condução da investigação. O conteúdo foi publicado pelo jornal Folha de São Paulo. A TV Globo também teve acesso ao texto. No início da carta, o delegado agradece o empenho dos colegas. Em seguida, Bruno Calandrini afirma que a Polícia Federal teria dado tratamento diferenciado a Milton Ribeiro. O ex-ministro deveria ter sido levado de Santos para Brasília, segundo a decisão judicial que autorizou a prisão. O delegado faz uma acusação gravíssima. O deslocamento de Milton para a carceragem da PF em São Paulo é demonstração de interferência na condução da investigação. Por isso, afirmo não ter autonomia investigativa e administrativa para conduzir o inquérito policial deste caso com independência e segurança institucional. O delegado afirma que o ex-ministro não foi transferido para Brasília em razão de uma decisão superior. Por causa disso, segundo Calandrini, a investigação foi obstaculizada. O delegado afirma que as equipes que cumpriram a missão de ontem trabalharam com obstinação nas ruas e no suporte operacional, um trabalho hercúleo para o cumprimento dos mandados, e foram aguerridos em capturar todos os alvos. Referência especial às equipes de Goiânia, que mesmo após a prisão, ainda escoltaram os presos via terrestre para a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. No fim do texto, o delegado volta a acusar. Afirma que o ex-ministro da Educação teve regalias. O principal alvo em São Paulo, o ministro Milton Ribeiro, foi tratado com honrarias não existentes na lei, apesar do empenho operacional da equipe de Santos que realizou a captura. E conclui dizendo: é o que tinha a manifestar em lealdade a vocês que cumpriram a missão de ontem com o espírito do verdadeiro policial federal. Ontem, a defesa chegou a pedir que Milton Ribeiro não fosse levado para Brasília e que fizesse a audiência de forma remota, de São Paulo. O juiz Renato Borelli negou o pedido. Mas horas depois, chegou ao juiz um ofício da Polícia Federal, assinado pelo diretor de combate ao crime organizado da PF, Caio Pelim, alegando 2 razões para não levar Milton Ribeiro e outros presos para Brasília: falta de dinheiro e exposição dos presos. No documento obtido pelo repórter Bruno Tavares, a PF escreve: ante a restrição orçamentária, bem como a fim de se manter a integridade física dos presos e evitar exposição desnecessária, recomendável que a audiência de custódia seja realizada remotamente ou, em último caso, pelo juiz federal competente da localidade das prisões. Depois desse ofício, o juiz aceitou fazer a audiência de custódia de alguns investigados, entre eles Milton Ribeiro, de forma remota. E o ex-ministro acabou dormindo na sede da PF em São Paulo. Mas na decisão sobre isso, o juiz Renato Borelli fez críticas à Polícia Federal por não ter levado os presos para Brasília. Os órgãos públicos envolvidos com a segurança pública devem envidar os esforços necessários ao cumprimento da determinação legal, considerando que o Brasil é um Estado de direito, no qual as leis são aplicadas a todos indistintamente. E que, além disso, há de se verificar que se trata de ordem judicial, para a qual deve ser conferido o cumprimento sem limitações, sob a possibilidade da incidência das providências legais decorrentes e pertinentes ao caso. Depois que a mensagem do delegado se tornou pública, a Polícia Federal informou que vai apurar o caso, mas chamou de boatos a denúncia de interferência feita por Bruno Calandrini. Considerando boatos de possível interferência na execução da Operação Acesso Pago e objetivando garantir a autonomia e a independência... Uai, seu app de vídeos curtos.